Boa tarde, segundo ano, tudo em ordem? E aí, tem observado, estudado, analisado, refletido em relação ao momento que nós estamos vivendo? Agora vai ser uma aula de filosofia, mas depois nós vamos aí. Eu estou conversando aí com alguns professores para ver qual a melhor maneira da gente abordar todos esses temas. Mas também nós temos que dar uma continuidade, né, com a matéria. E agora, continuando em Kant, eu vou falar para vocês aí sobre a chamada Revolução Copernicana. Muito, 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 muito fácil. Eu vou ler essa parte aqui, porque fala assim, ó. Em 1453, morria o matemático Nicolau Copérnico. Durante esse mesmo ano, era publicada sua obra da Revolução de Esferas Celestes, em que Copérnico apresenta sua famosa teoria. O Sol é o centro do sistema solar e a Terra e os demais planetas giram ao seu redor. Dentro disso, vocês já sabem, historicamente, o problema que deu isso, né? Principalmente no momento aí, ó, 1543, século XVI, a igreja ainda punia muito severamente, ainda estava nesse momento. E aí, então, nós podemos fazer agora uma analogia dessa teoria aí, copernicana, ou de Copérnico, com a teoria de Kant. Por quê? Porque antes dele, concebia-se o sujeito, prestem atenção, concebia-se o sujeito como girando em torno do objeto. Antes dele, concebia-se o sujeito como girando em torno do objeto, sendo este o centro da atenção. Agora, com a teoria de Kant, com todos os seus questionamentos, que depois nós vamos ver o início da obra pura aí, né, a crítica, a razão pura, aí vocês vão começar a entender. Então, com Kant, as coisas ocorrem de maneira inversa. O sujeito passa a ser o centro do conhecimento e o objeto passa a orbitar em torno dele. Então, agora eu, enquanto sujeito, sou o centro e o objeto a ser estudado é ele que gira em torno. Por quê? Porque, segundo ele, eu, enquanto, agora sou o mais importante. É a partir de mim, a partir do meu pensamento, dos meus questionamentos, da minha crítica, é que eu vou fazer em cima do objeto. Então, essa é a Revolução Copernicana. Vão guardando aí, porque quando chegar momento de avaliações ou qualquer coisa dessa natureza, né? Para a gente já estar bem, para o vestibular, para vocês observarem como desenvolver, então, a teoria kantiana. Até, como eu disse para vocês, que é de grande relevância em uma redação. E aí, então, começa a razão pura. Então, a filosofia crítica de Kant, ela vai ter um significado bem específico. Então, prestem atenção. E o autor foi muito feliz, o autor da apostila, ele foi muito feliz nessa colocação devido à facilidade que tem de entendimento da teoria kantiana. Principalmente no que diz respeito a razão pura, né? A crítica à razão pura. Então, ele põe assim, ó, a palavra crítica refere-se à necessidade de, primeiro, perguntar-se qual é o limite da razão. Então, primeiro, eu vou fazer esse questionamento. Qual é o limite da minha razão? Dessa concepção que existe em mim, reflexiva, crítica, de análise. Então, ou seja, o que eu posso realmente conhecer antes de iniciar o processo de conhecimento? O que realmente eu conheço antes de iniciar esse processo? E aí ele põe assim, ó, justamente por não terem feito essa crítica preparatória,
os filósofos anteriores a Kant, por muitas vezes, começaram a investigar campos fora do limite da possibilidade do conhecimento da razão. E isso leva o quê? Segundo Kant, falava que isso levou o quê? Desenvolver teorias sobre objetos que não poderiam ser realmente conhecidos. Por quê? Eu agora sou o centro. Então, o que eu tenho de conhecimento daquilo? A partir do momento que eu tenho conhecimento daquilo, é que eu levanto uma crítica. Qual o intuito que eu levanto uma crítica sobre aquilo que o meu intuito é vir a conhecer mais? Agora, eu só posso fazer isso a partir do momento, eu, enquanto sujeito, que o objeto está ao meu redor, eu pego e levanto uma crítica daquilo que eu já tenho conhecimento. Daí, eu levanto essa crítica para eu ver o que eu posso realmente conhecer mais a respeito daquilo. Então, por enquanto, nós vamos ficar por aí. Porque depois ele vai discorrer dentro dessa crítica por razão, ele vai falar então do conhecimento a priori e o a posteriori. O que seria o a priori e o que seria o a posteriori. E eu imagino que vocês estão assim, como a mim mesmo. Devem, e tantos outros, né? Devem estar eufórico com o desdobramento da nossa política, desses questionamentos que nós estamos fazendo. Será que o quesito moral, ético, político, social, o que está acontecendo? Se perderam? É relativo? É absoluto? Como que está isso aí? E durante assim, as aulas de filosofia e história, nós vamos colocando isso aí, tá? E em breve aí vamos ver de que maneira que nós podemos desenrolar as nossas aulas. Vai comentando, pode ir perguntando aí no fórum, de dúvidas, ou da maneira com que vocês acharem melhor para o conhecimento de vocês. Aproveitem esse momento tão singular de tudo, né, que nós estamos vivendo. Ninguém imaginava estar vivendo isso nunca no mundo. Você pode ouvir das pessoas mais velhas, mais novas, eles não imaginavam que nós fôssemos passar por um momento que é mundial assim e um momento tão singular na nossa política, tá? Um beijo a todos vocês.